Dr. Lúcio Takemoto falou-nos há pouco sobre a surdez e que é possível corrigir a audição através de aparelhos auditivos. Para isso, nós vamos conversar agora sobre os aparelhos auditivos com a fonoaudióloga Márcia Bongiovanni. É possível voltar a ouvir, escutar através de aparelhos auditivos, Márcia? Olá, Mafalda. O aparelho auditivo, ele veio revolucionando, né, há bastante tempo, e os modelos mais atuais, justamente para dar essa capacidade do indivíduo conseguir escutar com mais clareza, né? Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é aquilo que o seu ouvido detectou. Então, detectei um som. Agora, se ele é grave, se ele é agudo, se ele é curto, se ele é longo, se foi um som de fala ou um som de animal, isso depende do meu cérebro, aí é o escutar. Então, um está atrelado ao outro. Quando eu tenho uma alteração no meu ouvido periférico, seja por rolha de cera, seja por inflamação, que são as famosas otites, ou seja por uma alteração definitiva, então houve uma lesão das células da audição ou do nervo auditivo, então aí o aparelho de audição ele entra justamente para dar essa qualidade sonora, para que o indivíduo tenha a condição de escutar com a mesma clareza que um ouvinte normal e poder entender o que a pessoa está dizendo. Eu posso ter uma perda leve e ter um impacto no entendimento de fala importante, principalmente em situação de escuta difícil. O que é isso? Um cara que é empresário e ele precisa falar ao celular várias vezes, fazer muitas reuniões, viaja com frequência, então ele tem uma necessidade auditiva bastante avançada. Então ele vai ter muita dificuldade, mesmo com uma perda leve, em conseguir processar essas informações num ambiente acusticamente desfavorável. Ou se de repente o indivíduo tem uma audição normal e ele não processa por outras alterações. Então, no caso do indivíduo que tem a perda auditiva, 90% das perdas auditivas são solucionadas com aparelhos de audição. Isso daqui é som? Isso, aqui é um audiograma dos sons que a gente tem, os sons familiares, tanto os sons de fala quanto os sons do meio ambiente. Então aqui ele é por frequência, então se ele é mais grave, média ou mais aguda, e aqui é intensidade, que é em decibéis. Então, por exemplo, os sons da fala, eles estão em torno de 45, 40, até 50 decibéis. Se o indivíduo, por exemplo, ele escuta para baixo de 60, ele vai perder muita informação, principalmente para os sons mais agudos, que é o FV, SZ, que está em torno de 25, 30 decibéis. Então ele escuta pela metade, ele escuta picado. Se ele estiver num ambiente, por exemplo, um restaurante onde tem muito burburinho, ou na rua, no trânsito, onde eu tenho barulho de carro interferindo, a qualidade auditiva do entendimento de fala vai ficar muito prejudicada. Então ele vai escutar pedaços. Muitas vezes ele tem que tentar juntar todos os pedaços, entender o contexto para conseguir entender o que o indivíduo está dizendo. Se eu não tenho essa capacidade de forma bastante rápida, eu fico por fora da conversa, eu fico realmente alienado. Eu estou vendo aqui duas imagens. Com certeza uma está usando aparelho auditivo e a outra não, é mais ou menos isso? É uma analogia, exatamente. Então, como o óculos, né? O indivíduo que usa óculos, eu enxergo, mas eu enxergo com menos qualidade. Então, eu preciso dos óculos para eu conseguir ver detalhes. Então, aqui como na foto, aqui está uma foto com uma visão plena, digamos assim, e aqui uma foto embaçada. Não está com todas as características. Por que há uma variedade de tipos de aparelhos auditivos? Porque depende da perda da audição? Exatamente. Então, os aparelhos, eles são classificados micro. Bem pequenininhos. Então, os aparelhos, eles são divididos por potência, tamanho e tecnologia, tá? O tamanho está relacionado com o grau da perda. Quanto menor a perda auditiva, é possível colocarmos aparelhos menores. Quanto maior o grau da perda auditiva, maior os aparelhos. É como o motor de carro. O motor do Fusca é menor do que o motor de uma caminhonete, tá? Porque o motor da caminhonete é mais potente. Então, mais ou menos essa analogia para ficar fácil para entender. Mesmo nos aparelhos que são um pouco maiores, são bem diferentes de antigamente.
Então, como eu falei, por tamanho, eles também são classificados por tecnologia. A tecnologia é o que está dentro do aparelho, é o chip dele. Ah, tá. A mágica quem faz é o chip, não é o tamanho em si, tá? Então, de acordo com o tipo da perda, o grau da perda, o estilo de vida da pessoa, é que nós vamos selecionar o melhor modelo e a melhor tecnologia para aquele indivíduo. Então, por exemplo, de repente é uma pessoa que fica mais em casa, é mais para assistir televisão, atender um telefone, escutar a campainha tocando, tem uma necessidade audiológica mais básica. Não conversa tanto, ou quando conversa mais com a família, então de repente não necessita de um aparelho com muita tecnologia. Já um empresário que viaja muito, frequenta reuniões, usa muito celular, né? usa muito recursos que a gente tem hoje tecnológicos, via conferência, via computador, videoconferência. Então ele tem uma necessidade, frequenta cinema, frequenta muito restaurante, então tem uma necessidade auditiva mais avançada, então eu vou precisar de um aparelho que tenha mais recursos. Então, é aí que a gente vai definir, junto com o paciente, em cima do exame dele, o estilo de vida, qual é o melhor modelo, a melhor tecnologia. Tá, agora, eu estou vendo aqui alguns aparelhos, tá? Que vão atrás da orelha. Isso, então os aparelhos, eles são classificados em os aparelhos internos, que ficam dentro do ouvido, e os aparelhos externos, que ficam atrás da orelha, retroauriculares. O modelo retroauricular, então esse é um modelo mais tradicional, é um modelo grande, tá? Fica atrás da orelha, assim, tá? E existe uma peça que pode ser de acrílico ou de silicone. Então aqui no caso é uma peça de acrílico. Nós moldamos o ouvido, a orelha do paciente. E ela é conectada. Isso, conecta-se com o aparelho. Então, a peça de acrílico ou de silicone fica dentro do ouvido e esta peça fica por fora. E regula atualmente, os digitais, ele é todo regulado via computador. Então, o ideal é a gente deixar um aparelho mais natural possível da audição humana. Então, não deixar muitos botões para os pacientes ficarem mexendo. Os aparelhos mais antigos tinham botões de volume, alguns ainda têm, né? E os pacientes que são bastante acostumados a usarem botão de volume e programação, eles preferem que isso se mantenha. Mas os pacientes usuários novos, a gente já procura deixar de uma maneira automática. O próprio aparelho, ele se autorregula dependendo do ambiente, tá? Esse é um outro modelo retroauricular um pouco menor. Aí existem os aparelhos que ficam internos. Esse é um aparelho chamado intraauricular. O microcanal, ele fica mais escondido, ele fica mais interno, ele fica realmente tomando dentro do canal, fica dentro do canal auditivo. Então ele vai ficar dessa forma. Então, esteticamente falando, se eu precisasse, eu vou querer, claro, o menorzinho, aquele que não vai aparecer. Mas se a minha perda auditiva for maior, aquele pequenininho não dá. Exato. Então, assim, tem que ser estudado caso a caso, né? Na grande maioria dos casos, a gente consegue associar as duas, a estética com a qualidade auditiva. Somar o útil ao agradável. Mas existem alguns casos mais difíceis, ou o tipo da perda não me permite. Então, assim, a gente tem que estudar com bastante cautela, conversar bastante com o paciente e também trabalhar a expectativa. Márcia, isso no adulto e na criança é a mesma coisa? A mesma coisa. Então, assim, nós temos uma população bem grande hoje já de crianças que são diagnosticadas precocemente. O teste da orelhinha hoje é lei, virou lei federal em 2010, justamente para nós detectarmos as perdas auditivas nas crianças. A criança que tem uma perda auditiva, seja ela de que grau for, ela vai ter um impacto e uma alteração no desenvolvimento da linguagem oral e posteriormente na linguagem escrita. Fazer o teste da orelhinha até o 3º mês de vida. 3º mês ainda já é tarde, o ideal é fazer no 1º mês, mas até o 3º mês de vida.
Falhou no teste da orelhinha, vai para reteste. Falhou no reteste, vai para diagnóstico. No diagnóstico, confirmando a perda, o tipo da perda, tem que se iniciar o processo de adaptação com o aparelho até o 6º mês de vida. Portanto, hoje, no 3º milênio, o conceito de fonoaudiólogo mudou muito. As pessoas pensam que o fonoaudiólogo é o profissional que vai tratar só a gagueira, ou a criança que fala errado, igual o Cebolinha, né? E na realidade a fonoaudiologia é uma área muito vasta. Então tem o fonoaudiólogo que trabalha com voz, né? Voz profissional, o fonoaudiólogo dos cantores, que agora está bastante em voga. E tem o fonoaudiólogo que cuida da audição, que é o nosso caso aqui, né? Que cuida do ouvido, cuida do labirinto. Então a gente acaba se especializando daí cada vez mais. Faz a otoneura, né? Faz a otoneuro, isso. Né? Ótimo, parabéns. Muito obrigada.